Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estúdio de Aula da Adriana Fanaro. Eu tô mais uma vez muito feliz de estar aqui. E se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Adriana Fanaro, eu sou nutricionista e eu ajudo nutricionistas a viverem de consultório. Então, o objetivo deste canal e o objetivo desta aula é ajudar cada vez mais nutricionistas a viverem de atendimento nutricional, a fazerem um atendimento nutricional baseado principalmente em evidências científicas, né? Então, entender de fato como que a gente pode fazer fatalmente para você conseguir verdadeiramente viver disso, né, e passar os seus anos, e além de tudo, baseado na nutrição, né, gente? A gente vê tanta coisa por aí hoje que eu acho que às vezes até a gente fica meio assustadinho assim. Então, se você é a primeira vez, a gente tem 3 itens que são obrigatórios para essa aula: papel, caneta e água. Então, sempre que eu falo para vocês acompanharem, se você não tem esses 3 itens, dá um pausa nesse vídeo e vá buscar e volta aqui para assistir. Você vai precisar, eu garanto para você, senão você vai chegar no meio e vai falar: meu Deus, onde eu vou anotar? Meu Deus, eu preciso beber água que ela tá me deixando maluco, tá bom? Então, a aula de hoje é a ação do nutriente-alvo no plano dietético. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar sobre plano alimentar são várias reflexões, né? Eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu me formei, e quando eu montava plano alimentar, gente, era meio desesperador, assim. Eu ficava, 2 horas, 2 dias, 2 horas eu fico hoje, 2 horas montando plano alimentar. E eu falava, cara, como eu vou ficar 2 dias montando plano alimentar? Como vai ser? Eu não vou dar conta, vai ser impossível de dar conta, enfim. E há todos aqueles questionamentos que fazem super sentido e que a gente fala, eu acho que não é pra mim, né? Como eu vou atender 100 pessoas? Porque para atender 10 pessoas eu nunca vou ter um salário, né? Um rendimento financeiro legal. Como é que eu vou atender 100 pessoas se eu ficar 2, 3 dias para montar um único plano alimentar? E a outra reflexão é na vibe que estamos hoje, vou pôr vibe mesmo, na vibe que estamos hoje, várias e vários nutricionistas indo contra o plano dietético. Eu sou contra, tá bom? Eu sou completamente contra ser contra o plano dietético. Eu acho que o plano faz parte do nosso trabalho. O cliente veio buscar essa organização. Se a gente parar de chamar de plano, a gente vai poder chamar de organização. Ela é uma organização, precisa ser respeitada, né? E não tem problema nenhum ter plano alimentar, gente. Não tem problema nenhum, de verdade, tá bom? Por quê? Porque eu acho que a gente consegue ter o plano alimentar e a gente consegue trabalhar junto com o comportamento. Eu sempre digo o seguinte: se você acha que as coisas são distintas, então se você acha que ou é plano alimentar ou comportamento ou cálculos, cara, desculpa, mas tá errado, né? Eu consigo fazer e. Então, ao invés de você fazer ou, eu vou te fazer um convite hoje. O meu convite é que isso vire e. E não ou, né? Que vire um plano alimentar, trabalhando o comportamento, trabalhando o cálculo dietético, trabalhando o paciente, olhando para ele, tá bom? Porque não é para você fazer as coisas em caminhos distintos, em caminhos contrários, ok? Só que existe uma coisa quando a gente vai montar o plano alimentar. Quando a gente aprendeu lá na faculdade, a gente tinha uma única função com o plano alimentar, que era bater todos os nutrientes. Gente, eu tinha que bater todos os nutrientes. Eu tinha que adequar todos os nutrientes, né? Então, tinha ali um quesito adequação que precisava existir. E eu não sei se você se lembra ou se você está vivendo isso. Surgia cardápios assim: mamão com 1 colher de sopa de coentro. Aí você fala, cara, quem que vai comer coentro à tarde?
Quem que vai comer coentro com mamão, inclusive, né? Mas o mamão tava ali porque o mamão tinha aqui uma função específica. O coentro também tinha uma função específica. Eram os únicos 2 alimentos que batiam aquilo que a gente queria, que adequava. E aí, olha, como se fosse hoje, nos meus primeiros cardápios, tinha assim, 1/4 de mamão. E eu falava para o paciente, você vai pegar o mamão, dividir em 4 partes e comer uma parte só, tá? Então, eu dizia isso para ele. Aí, depois, hoje eu penso e falo, meu Deus, ainda bem que eu tenho história para contar, né? Tem história para contar, é tudo de bom, então eu tenho história para contar. Então, assim, a verdade verdadeira é, cara, hoje a gente precisa ter um estudo direcionado para você conseguir, de verdade, ajudar esse paciente. Por isso a aula de hoje, porque eu quero falar sobre nutriente-alvo versus objetivo, e isso transformado em um plano alimentar, em um plano dietético, né? Então, qual é o nutriente-alvo, qual é o objetivo, e eu vou transformar isso no seu plano alimentar. Tá? Seja o cardápio da primeira consulta, seja o cardápio do retorno. Independe de qual é o cardápio que você vai montar. Se é o da consulta, se é o do retorno, ele precisa ter direção. Ele precisa ser um cardápio direcionado. Ele precisa colocar ali tudo que é necessário ter, tá bom? Aí você pergunta assim pra mim, poxa, Adri, mas eu ainda não me formei, eu ainda tô na jornada, ou eu ainda não tenho cliente, eu não vou estudar nada. Eu queria que você entendesse que assim, ó, a única coisa que eu peço, gente, veja se você me entende, é parar de ficar saindo estudando sem direção. Cara, a gente começa a ler coisas que não são ali do nosso cotidiano, que não são do nosso cliente, aquilo não faz sentido pra gente. Esta é a questão. Eu quero que as coisas a partir de hoje façam sentido pra vocês, né? Então, se você não tem ainda uma direção para estudar, cara, eu não tenho um paciente diabético ou um paciente esportista, eu não tenho esse paciente ainda que eu possa olhar, me dedicar para ele, estudar verdadeiramente o caso dele. Eu tenho esse livro, que já tem uma edição atualizada desse livro, ok? Já tem, eu tô aqui dizendo que já tem uma edição atualizada desse livro. Mas é um livro excelente, tá? Que é o de biodisponibilidade de nutrientes, da doutora Silvia Cozzolino. Ele é um livro maravilhoso, ele tá separado por vitaminas e minerais. Então, ele vai falar sobre mecanismo de ação, fontes alimentares, recomendação, deficiência, toxicidade de cada um dos micronutrientes. E ainda no final, olha, então tem fósforo, magnésio, vitamina C, B1, vitamina K, vitamina E. E no final ela dá um mega presente nesse capítulo, que é que ela fala assim, ó... Minerais e obesidade, micronutrientes e cirurgia bariátrica, micronutrientes e resistência à insulina, minerais e diabetes, minerais e doenças cardiovasculares, minerais e câncer, minerais e doença renal crônica, selênio e iodo e a glândula da tireoide. Então, assim, o meu conselho para você que ainda não tem um volume grande de pacientes ou que não está atendendo ainda, é que você comece o seu estudo diário, né? Porque precisa ser diário para se tornar hábito, por este livro, que é muito bom, tá bom? E aí você lendo diariamente ele, você vai poder fazer um pequeno resumo com as suas palavras. Cuidado para não fazer TCC, gente, porque se você não puder aplicar isso na prática, zero, vai ter adiantado zero, né? Então eu preciso que você aplique isso na prática. Então só faça as anotações do que você conseguir aplicar. Às vezes a gente lê umas coisas e você fala assim, isso daqui, se encontrar um paciente, vai ser legal falar para ele. Aí você vai lá e anota, porque vai ser legal falar para ele, tá bom? Então, anote realmente o que você vai utilizar ali na sua prática clínica. Dito isso, a gente precisa, então, entender como fazer isso no nosso dia a dia de consultório. Como adequar isso no nosso dia a dia do consultório. Então, assim, ó... Atenção, a minha sugestão hoje é que role um cronograma.
que é um cronograma? Vamos pensar no básico do dia a dia? Amanhã eu vou acordar e eu vou tomar banho, aí depois eu vou fazer exercício, aí depois eu tomo banho de novo, e aí eu almoço, e aí eu venho atender, e aí, enfim. Então, cronograma é quando a gente verdadeiramente tem uma agenda do que a gente vai fazer. Então, você vai fazer isso também com o caso do seu cliente. Você vai montar uma agenda. Um cronograma. Quais são as minhas prioridades? Quais são os nutrientes que precisa ter? O que verdadeiramente ele precisa... eu preciso atingir. Então, eu vou dar um exemplo para isso elucidar para você. Se você está com um paciente diabético, qual seria o meu cronograma? Magnésio, fibra, carboidrato, cromo, vitamina B6. Então, esse seria um cronograma, né? De alguns micronutrientes e macronutrientes que eu preciso ter atenção. Saber que as recomendações, então, a EAR, a RDA, a I e a UL precisam ser encontradas e traçadas de acordo com o meu nutriente-alvo. Então, para os meus nutrientes-alvo, aonde eu tenho que focar eles? Na EAR, na RDA, na I, na UL, né? E para os outros, eu não estou dizendo em nenhum momento, em nenhuma hipótese, que você pode deixar ferro sem adequar. Esquece ferro, não serve para nada. Não é isso. Mas eu estou dizendo para você aonde está o seu alvo. Para você não sair atirando para todos os lados. Onde chegar, chegou. Não, eu sei que alguns micronutrientes têm que estar no alvo, né? Alguns micronutrientes eu tenho que acertar. É isso. Os outros eu posso deixar adequada num limite menor, num limite inferior, porque não é o meu nutriente-alvo. Não é aquele nutriente que eu falei que, nossa, esse é o meu nutriente, então esse eu preciso bater. Vocês conseguem entender isso? Então, assim, por isso que, assim, dificilmente, gente, eu conseguiria com esta aula te dar todas as direções. Seria impossível. Vocês imaginem só eu fazendo uma relação do número de clientes, ou do número de patologias, ou do número de combinações que existem. Fácil dentro do Praticando Nutrição, que eu consigo ter uma plataforma de casos clínicos, que eu consigo verdadeiramente ajudar o aluno, porque ele manda o caso clínico, e aí eu olho para o caso clínico como se fosse meu, né? Porque ele está lá em detalhes, então eu olho como se fosse meu. E eu consigo ajudar com o nutriente-alvo, com os próximos passos, com o que está sendo feito, entende? Então, o que eu acho, gente, é que a gente agora precisa conseguir determinar exatamente o passo a passo disso. Para onde? Então, você vai fazer o seguinte, você vai parar, ó o seu passo, hein? Você vai pensar... Você vai traçar e você vai colocar isso no plano. Você tem esses 3 passos para fazer: pensar, traçar e colocar. Por quê? Cara, eu tenho o paciente M de 54 anos, eu sempre falo 54 anos, meus pacientes todos têm 54 anos. Sexo feminino. Ele tem X e X de doença, tem insônia, intestino preso, a coloração da urina é mais amarelada, unha quebradiça, queda de cabelo, diabético, hipertenso, esteatose hepático, é esportista, é ciclista, é corredor. Não sei, não consigo fazer esse cruzamento de dados para você. Mas o que eu consigo fazer para você é te dar o caminho, que é pensar sobre o cliente, planejar o cliente, ter uma agenda para esse cliente. Precisa ter.
Precisa ter. Você não pode negligenciar essa etapa. Primeiro porque seu plano alimentar vai ficar ruim. Ruim, tá? Eu não tenho medo de dizer isso pra você. De verdade, não tenho mesmo. Porque se você tá aqui é porque você me acompanha. E eu tenho respeito por você. Eu não posso mentir pra você. Se eu mentir pra você, quem se sente mal sou eu, né? Então, se o seu plano dietético, ele não tem direção, ele é ruim, ele é um plano que não vai funcionar. Ele é um plano que o cliente vai... Sabe aqueles planos que você fala assim, o cliente não consegue seguir. O cliente não... Cara, o cliente não consegue seguir porque o cliente... Porque ficou ruim. Ele não consegue mesmo. É ruim pra ele. Tá bom? Então, não vamos fazer esse tipo de plano. Agora, a gente vai fazer um plano com direção, um plano pensando, um plano traçando, um plano colocando uma meta mesmo, né? Colocando ali aonde eu vou chegar, quais são os nutrientes-alvo que eu vou alcançar, qual vai ser o meu alvo, aonde eu vou colocar ele. Na IAR, na RDA, na I, a UL, onde, quais são esses passos, o que é que eu preciso fazer, tá bom? Então, aí, por exemplo, você fala, você deu o exemplo do diabético, mas se eu tivesse dado o exemplo do esportista, eu posso falar para você o complexo B, os antioxidantes, cálcio, né? Então, lembra que os antioxidantes incluem selênio, incluem ferro, incluem zinco, vitamina C, vitamina E e vitamina A. Então, eu acho que assim, se você tem quem é o paciente, quais são os focos da sua consulta, do seu plano, o que você quer com aquilo, cara, ele fica mais assertivo. E tem uma coisa que acontece muito boa. Economia de tempo. Por quê? Porque você não sai batendo tudo, então você economiza tempo, né? Porque quando a gente tem que bater tudo, o mundo todo, você não consegue economizar esse tempo. Porque você fica louco lá botando uma mão com coentro. Não é mesmo? Então, com deste jeito, você consegue economizar tempo. E aí você vai me perguntar assim, poxa, Adri, tá bom, agora eu já entendi a sua ideia principal. Mas como eu consigo fazer isso aqui desse lado? Então, anotem. Existem algumas coisas, gente, que são prioritárias, assim, que a gente precisa fazer. E a primeira delas é a gente usar os consensos. Os consensos é como um sobrevoo geral e que você vai ver todo tipo de informação lá, tá bom? Então, todas as informações estarão lá. Então, eu começaria com toda e absoluta certeza lendo sobre os consensos. Eu faço num caderno, tá, gente? Um caderno com folhas mesmo, espiral e folhas. Mas você pode fazer no computador. Então, assim, não necessariamente você precisa fazer no caderno. Você pode fazer nas folhas, no computador. Mas você precisa ter. E aí, mais uma vez, eu quero lembrar você, não é para fazer um TCC, amor. Não é. É para você fazer informações práticas que vão ser adicionadas e que serão úteis no dia e na hora do seu atendimento nutricional. Né? O que eu posso verdadeiramente acrescentar no meu atendimento que vai fazer diferença para o meu atendimento, que vai fazer diferença para o meu cliente e que eu posso colocar nesse plano alimentar. Então, assim, eu quero de verdade agora, começa lendo os consensos. Você não vai ler artigos, você não vai ler nada, você vai ler os consensos. Eu tenho um paciente esportista, vou ler o consenso de nutrição esportiva. Eu tenho um paciente diabético, vou ler o consenso brasileiro de diabetes. Tem um paciente com colesterol alto, consenso brasileiro de dislipidemia. Joga aí no Google, cara. Joga no Google, acha o consenso que você vai ler, tá? Para você conseguir fazer isso. Com o consenso, você vai ver todas as possibilidades. Você vai ver quais são os focos, qual é o foco do seu atendimento, quais os nutrientes que estão em alta.
Como você deve levar, como é o comportamento destas pessoas. Então, o que você pode trabalhar? Eu digo sempre que uma coisa não é um plano alimentar calculado, baseado em nutriente-alvo, quilocalorias, carboidratos, proteínas, lipídios e comportamento. É isso. O meu plano alimentar, ele tá lá, calculado, baseado em nutriente-alvo, quilocalorias, carboidratos, proteínas, lipídios e comportamento. Eu não dissocio uma coisa da outra, tá bom? Então, quando você lê o consenso, você percebe claramente o comportamento dessas pessoas, quais os hábitos alimentares delas. É perfil, né, gente? Então, assim, em geral, ou na maioria das vezes, as pessoas têm o mesmo perfil. Então, é perfil. E aí, quando como que é isso? Como essas pessoas se comportam? E aí você começa a entender o que é que você pode fazer por essas pessoas. O que eu posso fazer? E aí você vai anotando. Depois que você fez isso, depois que você já tem essa visão geralzona do que é a doença, de quem é o paciente, do que você pode fazer por ele, o que você vai fazer? Aí você vai para os artigos científicos. Só que aí, na hora que você procura os artigos lá no PubMed, na Cielo, no Google Acadêmico, na Bireme, é fácil. Não é mesmo? Por quê? Porque na hora que você faz isso, você já tem uma direção. Você também não está procurando às cegas. Você tem uma direção dos consensos que você buscou, né? Então, esses consensos tinham uma direção, você tem essa direção e aí você busca isso. Então, é muito legal, né? Porque você já consegue direcionar isso, você consegue ter um negócio mais assertivo mesmo, né? Um negócio que você fala, meu, é isso, eu consigo, né? Eu consigo colocar isso aqui em prática. Por quê? Porque eu já tenho uma direção. E essa direção eu tenho dos meus estudos, das coisas que eu fiz. Ok? Vocês conseguiram entender a minha linha de raciocínio? Consegue? Ah, Adri, poxa, mas vai dar muito mais trabalho. Cara, não vai te dar mais trabalho, vai te dar menos trabalho. E aí eu vou te dizer uma coisa que são relatos dos alunos mesmo, do Praticando Nutrição. Eles falam assim, gente, eu tenho mais tesão de estudar. Aí eu digo pra vocês que esse tesão de estudar vem da onde? Cara, ele tá estudando direcionado, ele tá estudando para ajudar o cliente, ele tá estudando, sabe? Ele tá estudando pra ajudar mesmo, ele tá estudando pra... ele sabe que aquilo vai reverter numa saúde melhor pro cliente dele. Então, ele não estuda mais um todo, ele estuda essa bolinha aqui, ó. Ele não estuda isso aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu me lembro exatamente como se fosse hoje, na época da faculdade, quando tinha aula de UAN, e aí vinha aqueles per captas, aquelas coisas que eu falava assim, gente, juro, gente, eu me sentia um peixe fora d'água. Eu falava, meu Deus, por que será que eu tô estudando isso? Eu cheguei a dizer para uma das professoras, eu fiz São Camilo, né, gente? Eu vou falar que vou babar um ovo da São Camilo. Foi a melhor fase da minha vida, tá? Nossa, é incrível, foi incrível, eu só tenho boas lembranças, de verdade. E eu falei pra minha professora de estágio, essa blusa hoje tá querendo me deixar pelada em rede social. Eu falei pra minha professora de estágio que eu nunca ia fazer aquilo, né? Eu trabalhava numa indústria ali perto da Anchieta. Falava, professora, eu não vou fazer isso, não se preocupa, me passa, sabe? Porque eu odiava aquilo, Eu verdadeiramente falei pra ela, eu me comprometo, eu tô aqui comprometida com você, juro, juradinho, que eu não vou fazer isso da vida. Porque eu sabia que não era aquilo. Então, depois que eu comecei a atender, e eu passei muito tempo ainda estudando coisas que eu falei, cara, isso não tá fazendo sentido pra mim. Então, hoje eu quero te ajudar nesse sentido. As coisas precisam fazer sentido pra você. E pra fazer sentido pra você, gente, tudo na vida... Para fazer sentido, sai do ponto A para o ponto B.
Cara, se eu sei meu ponto B, é fácil. Eu sei, eu percorro esse caminho aqui sorrindo, feliz, não triste, né? Então, para você percorrer esse caminho feliz, essas coisas verdadeiramente precisam fazer sentido para você, entende? E na hora que faz sentido para você, você tem mais vontade de continuar ali estudando e fazendo aquilo, e querendo se aprimorar, e querendo entender, e querendo mesmo fazer. Então, se a gente for pegar aqui para relembrar, o que você vai fazer? Você vai olhar para o seu cliente, para o seu caso clínico. Ai, a Maria, de 54 anos, sexo feminino, toma tais medicamentos, tem esse histórico clínico, antecedentes familiares, ou não, ela é esportista, tem uma prova que vai correr 10 quilômetros, vai correr 21 quilômetros, ela é ciclista, sei lá. Né, gente? O seu caso clínico, aí você vai pensar sobre ele. Qual o caminho que eu tenho que traçar para o meu paciente sair do ponto A para o ponto B? Qual é este caminho? Né? Qual o caminho a traçar? E aí depois, eu vou traçar. Eu escrevo tudo que eu li, tudo que eu achei no consenso, tudo, absolutamente tudo. E aí eu coloco em prática, que é no plano alimentar. Aí você vai colocar em prática no plano alimentar. É isso. Aí você vai pôr em prática, você vai pôr no plano alimentar, e aí você vai olhar para o seu cliente, quais são os comportamentos dele, o que ele tinha feito, o que ele não tinha feito, como que estava, e aí legal. Aí eu consegui verdadeiramente ajudar ele. Por quê? Porque eu uni tudo. Eu não separei as coisas. Eu não disse que isso era uma coisa, que isso era outra, que isso era outra, que isso era outra, que isso era outra, que isso era outra. Eu coloquei tudo num pacote, porque é isso. É tudo dentro de um pacote só. E aí você fazendo esse estudo, você direcionando isso, você vai gastar menos tempo. Bem menos tempo. Vai ser mais assertivo. Vai ser melhor o seu plano alimentar. Vai estar mais adequado. Vai estar ali, ó, planejadinho. Entende? Então agora, você precisa me dizer se você vai pôr isso em prática. Você se compromete a colocar isso em prática? Vamos agora ser diferentes, vamos preservar a nutrição, vamos contar com a ciência, vamos contar com os cálculos, vamos ser mais, não menos. Vamos adicionar, não tirar. É isso que eu quero de você. Quero que você adicione, eu quero que você viva disso. Existe um caminho para você viver disso. Tá bom? Gostaram da aula de hoje? Foi bom? Ajudou você? Ou te confundiu mais? Ou te tirou de uma zona de conforto que, cara, você tá porque colocaram você. E eu juro, eu precisava fazer isso por você. Eu precisava tirar você dessa zona de conforto. Porque só tirando você dessa zona de conforto que eu faço você olhar para fora da caixa. E consigo te ajudar de verdade. Né? Porque eu preciso conseguir te ajudar. Se eu não conseguir te ajudar, não serve. Não é mesmo? Não serve. Vamos fazer o quê? Então, hoje, a gente vai olhar, colocar esse plano alimentar em ação. Você vai estudar esse nutriente-alvo, você vai traçar, você vai colocar, tá? E aí você vai conseguir fazer isso muito bem, certo? Se você gostou da aula de hoje, coloca um curtir aqui, me ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo. Aqui no canal mesmo, gente, tem um lugar onde você assina o canal, porque aí você fica sabendo todas as vezes que eu coloco uma aula nova. Eu coloco uma aula nova, na segunda-feira às 2h, eu tenho uma aula ao vivo, que eu faço ao vivo, tá? E aí você pode interagir comigo nessa aula.
Na quinta eu coloco uma aula do estúdio de aula. E tem mais uma série que chama o Minuto da Adri, que é onde eu te dou 1 minuto de dica sobre atendimento nutricional. Uma dica que você vai simplesmente tirar do que eu falei para colocar dentro do atendimento nutricional, tá? No meu Instagram, @AdrianaFanaro, nos stories, nas publicações, gente, tem conteúdo pra caramba. Conteúdo pra caramba, sério mesmo. Tem muito conteúdo, muita coisa sobre atendimento nutricional para te ajudar, para fazer você viver disso. Então me segue na rede social, curte o vídeo, né? Interage comigo, pergunta para mim no direct. Eu, de verdade, vou esperar os seus comentários. Espero que você tenha gostado dessa aula e que, a partir de agora, você veja a montagem do plano alimentar diferente. Com outros olhos. Ah, Adri, eu vou sair daqui, vou já saber aplicar, vou fazer, vai ser maravilhoso, né? Não sei. Cada um tem seu tempo, cada um entende, tem um tempo de amadurecimento, tem um tempo de estudo, cada um tem o seu tempo. E é importante que cada um tenha o seu tempo. Porque as coisas precisam fazer sentido pra você e não pra mim. Então se respeite também, tá bom? Vá com calma com você, vai estudando, vá se aprimorando, vai seguindo a sua jornada, porque na hora que você olhar pra trás, você vai falar, cara, fui eu quem fiz. E aí vai ser muito bom pra você. Tá bom? Então eu espero você na próxima quinta-feira em mais uma aula do Estúdio de Aula da Adriana Fanaro. Um beijo pra você e tchau, tchau!